Importante nós estarmos cumprindo o mandamento do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 23, tá, irmãos? O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, e quando ele coloca esse texto aqui na sua carta, na verdade ele estava exortando essa igreja, ele estava realmente chamando a atenção à igreja, com o cuidado com relação à ceia do Senhor. Tá? E assim também, irmãos, uma das coisas que nós, como cristãos, temos que estar atentos, como igreja, é sermos cuidadosos com relação às coisas de Deus. Tá? Nós não temos um apóstolo Paulo, ou um apóstolo Pedro, ou um Tiago, para poder chamar a nossa atenção, A gente tem as Escrituras, e nós temos que estar atentos àquilo que as Escrituras diz. Existem pontos nas Escrituras de difícil interpretação. E aí nós temos que buscar, naqueles que nos ensinaram, buscar em Deus, buscar como igreja local, para que a gente possa ser cuidadoso com as coisas de Deus, em todos os detalhes, tá? E assim, a gente tem vivido num mundo que ele está o tempo todo passando por transformações, irmãos, e a igreja hoje está nesse mundo, assim, numa situação muito complexa, porque a nossa sociedade, ela tem o papel de alicerce da nossa sociedade sendo atacado, que é a família. Tá? E nós, como igreja, vamos nos deparar com muitas famílias completamente desestruturadas, irmãos. E é aí que vai fazer a diferença entre aquilo que nós vamos transmitir para essas pessoas, estar muito bem alicerçada na palavra de Deus. Temos que ser cuidadosos, com acharmos as coisas, Devemos ser bem cuidadosos. E olha só o que o apóstolo Paulo ensina à igreja aqui, No verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o apóstolo Paulo, ele começa falando que ele recebeu do Senhor, ele foi ensinado, e ele transmitiu esse ensinamento. Não é diferente de nós, tá, irmãos? Nós temos recebido o ensinamento daqueles que nos trouxeram a palavra de Deus, e a gente vai transmitir esse ensinamento para os demais. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. E por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso, Porque, na verdade, essa igreja ela estava envergonhando, Ela estava envergonhando ao Senhor. Se você voltar comigo aí no capítulo 11, verso 17, ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, perceba só, irmãos, a igreja de Corinto, ela estava tomando essas atitudes de forma premeditada? Não creio.
Não creio, tá, irmãos? Não creio. Na verdade, eles estavam confusos. Né? E aí o que o apóstolo Paulo fala? Eu não vou vos louvar nisso que vocês estão fazendo. Não, eu não vou louvar vocês por isso que está acontecendo. Pelo contrário, ó, ele diz assim, porque antes, verso 18, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então perceba só, irmãos, o apóstolo Paulo havia saído no campo missionário, pregado o evangelho para muitas pessoas em várias cidades, e chegou na cidade de Corinto, passou pela cidade de Corinto, plantou uma igreja ali e continuou seguindo o seu ministério. Mas depois, ao receber notícias, irmão, o que ele faz? Ele chama atenção. Vocês estão agindo errado. Agora, irmãos, nós vamos agir errado tendo as escrituras completa? De forma nenhuma, irmãos. De forma nenhuma. Cuidado com as opiniões, entendeu? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a gente pode falhar e não é por maldade. Entendeu? Não é por maldade. Uma vez teve um jovem, né, um rapaz que frequentava aqui, a esposa dele até foi batizada por nós aqui, o Leandro, né, a Rose. E assim, ele tinha sido ensinado de que não havia necessidade mais de se passar pelo batismo. A igreja a qual ele se converteu e ele aprendeu, dizia que aquilo ali tinha passado. Simples assim. Ele não entendia. Conversei com ele, o pastor Neil conversou com ele, outras pessoas conversaram com ele e ele não conseguia entender. Aí uma vez eu falei, eu até peguei essa dica com o pastor Neil, ele falou, pastor Ismael, é possível surgir uma doutrina nova dentro da igreja batista, histórica, essa conservadora? É possível? É possível, mas é muito difícil. Vocês concordam comigo? Por que eu estou falando isso? Porque as nossas doutrinas, irmãos, elas têm sido bombardeadas há centenas de anos. Não foi do nada que a gente seguiu a forma que é hoje. Então a gente tem que ser cuidadoso. Eu não posso olhar para trás e falar, não, estava tudo errado lá e eu vou começar a fazer do jeito que eu acho aqui. Era o que Corinto estava fazendo. Eles não tinham o histórico, mas alguém chegou e falou, não, é assim mesmo, pô, você traz o seu aí, eu trago o meu, cada um come o seu. E aí Paulo fala, não, gente, vocês estão envergonhando a igreja. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. E aí eu falei para esse jovem um dia, eu falei assim, olha, faz o seguinte, você é um cara que gosta de estudar, um pesquisador, então eu quero que você pesquise a história da igreja cristã, desde lá de trás, e você me mostre qual dessas igrejas, durante todo esse período de quase 2.000 anos aí, não batizou seus membros. Não foi necessário. Vai lá na história. E ele foi. E um dia ele me procurou e falou assim, pastor, realmente eu não encontrei. Eu não precisava ficar discutindo com ele. Eu só falei, olha para a história. Será que todo mundo fez errado? E só agora você descobriu que não precisa mais ser batizado? Que isso aí era uma coisa do Antigo Testamento? Até ali, a era ali apostólica? Mas depois disso já não precisava mais? Era como uma oblação que foi... Né? O irmão Francisco estava estudando lá a respeito dessas coisas semana passada, né? E assim, eu vou dizer, irmãos, eu tenho muito cuidado de fazer mensagem assim, porque às vezes eu não me sinto muito preparado. Porque é um negócio difícil, né? Porque ele começou, né, a pessoa questionando, né, corte de cabelo, a roupa misturada. Eu vou ser sério, irmão, eu tenho que estudar mais. Eu dou parabéns para o irmão Francisco, que a mensagem dele foi boa. Depois vocês assistem. Está lá no YouTube lá. Você entendeu?
Talvez daqui 10 anos, 20 anos, ele vai refazer aquela mensagem lá e ela vai estar muito melhor, mas ele já começou, já está com um bom caminho andado. Eu sou sincero, irmãos, tem coisas que eu olho para as Escrituras assim, eu não tenho uma resposta específica. Mas aí o que eu faço? Eu olho para os anteriores, né, irmãos? Será que todo mundo estava errado? Será que eu vou achar uma parte da Escritura que estava escondida? Eu não creio, irmãos. Eu não acredito que Deus deixou a igreja durante 2000 anos sem aquela parte. Imagina? Não é possível. Então a gente tem que ser cuidadoso. E a igreja de Corinto, ela não estava sendo cuidadosa. E o apóstolo Paulo dá o sabão mesmo, né? Às vezes, o irmão Estevão é minha vítima, né? Sempre estou dando sabão. A irmã Elaine, eu pego mais leve, entendeu? Que é a irmã, né? Marisa. A irmã ainda nem tanto, porque eu respeito bastante, sabe? Os mais antigos eu trato como meus pais, né, meu? Jamais vou dar um sabão na minha mãe, você entendeu? Não dou. Eu respeito ela, você entendeu? Eu falo, mas com muito cuidado. Mas assim, né, o irmão Francisco está novo ainda, está apanhando pouco ainda, você entendeu? Vai apanhar muito ainda. É assim que é, irmãos. É assim que é. Eu sou chamado a atenção também. A vida da gente como cristão tem que ser assim. Hoje nós vamos estudar sobre um personagem que está nas Escrituras, irmãos. E é fantástico o que acontece, como é narrado a história dele nos evangelhos, tá? E que a gente tem muito para aprender com ele. Mas eu vou deixar isso para a mensagem. Porque agora, né, eu quero me concentrar no que a ceia está dizendo aqui. Olha só que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo fala que nós vamos trazer, né, fazendo o partir do pão, nós estamos o quê? Anunciando a morte do Senhor e trazendo a nossa memória. É isso, né? Por isso que eu sempre gosto de dizer, né? Não vamos ficar mais santos, não vamos ficar mais fortes, não é nada disso, irmãos. A gente está recordando, né? Sabe quando a gente pega os filhos da gente e começa a recordar? Sabe, você vai conversar com pessoa de idade, ele sempre repete as mesmas histórias. Não é verdade? Conversa com seus pais, conversa com os avós, conversa com um vizinho de mais idade, ele sempre conta as mesmas histórias. Irmãos, isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Quando você olha para o povo de Israel, como que a história foi sendo contada? Foi se passando? Contando, uma geração contando para outra, você entendeu? Repetidamente. Né? Nós estamos fazendo a leitura lá em casa, e essa semana nós lemos, nós estamos no finalzinho de Deuteronômio. Aquela parte ali da maldição, da bênção, né, e tal, né, e aí tem aquele cântico do Moisés, né, grandão, né, era um hino bem grande mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção ali é que Moisés diz assim, ó, vocês vão fazer o seguinte, quando vocês passarem para a terra que vocês estão entrando, a cada 7 anos vai ter o ano do jubileu. O ano do jubileu é o ano que a pessoa que tinha vendido uma propriedade, né, a propriedade voltava para ele. E o que diz lá, irmãos, que eu aprendi agora nessa última leitura que eu fiz? E eu já li várias vezes ali, tá, irmãos? Que a lei tinha que ser lida no dia do jubileu, no ano do jubileu. Tinha que reunir todinho o povo, as crianças, todo mundo, e ler a lei. Que foi o que Esdras fez, né, quando ele faz a reconstrução do templo. Não tem uma passagem lá que reúne todo mundo fica em pé ali, né, ouvindo, um dia todo, né, ia um lia, ia outro lia, ia outro lia, ia outro lia. Irmãos, é assim mesmo, é repetição. E o apóstolo Paulo diz que é para a gente trazer a memória. Então a gente está aqui recordando a morte do Senhor, irmão. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Nunca se esqueça disso. Repita isso para os seus filhos. Repita isso nas igrejas. Jesus deu a sua vida por nós. Amém. Tá? A gente está anunciando a morte dele aqui. Tá? Mas Paulo não para por aí. Ele diz assim, ó, verso 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Então eu gosto muito desse versículo, irmãos, porque eu sempre penso assim: existe alguma forma que não é correta e que se torna indigno e que nos condena diante do Senhor, tá? Então a gente tem que pensar assim: a partir do momento que você faz parte desse corpo local aqui, ó, se você estiver tomando indignamente a ceia do Senhor, o que acontece? O apóstolo Paulo diz: se você for comigo aqui, ó, lá no verso 30, ele diz assim, ó: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Irmãos, a igreja é uma coisa muito séria. As coisas de Deus, elas têm que ser tratadas com muito zelo. Muitas vezes eu vou chamar a atenção dos irmãos, porque eu sou obrigado. Não é porque eu gosto não, irmãos, é porque eu sou obrigado, porque eu sou o pastor de vocês. E eu vou dar conta. O sacerdote Eli, ele não chamou a atenção dos filhos dele. E Deus chamou a atenção dele e falou: ó, vai dar ruim isso aí, porque eu vou castigá-los. E Deus matou todos os homens. É sério, não é? Eu fico arrepiado, irmãos. Porque os filhos deles faziam o que era errado, e ele sabia, e ele não fez nada. E talvez amanhã ou depois eu não esteja aqui, porque Deus vai falar assim: ele pode tirar você. Ele tira o seu privilégio. Você entendeu? Então eu sou obrigado muitas vezes a chamar a atenção dos irmãos, porque eu tenho que exortá-los. E eu gosto quando os irmãos me exortam. Tá? Eu gosto. Eu me sinto feliz quando um irmão chega e fala: ó, pastor, e esse negócio aqui que você falou? Ô, irmão, estou em dívida, peço perdão, mas eu vou resolver. É assim que eu sou, irmãos. Pode chamar minha atenção, porque a Bíblia diz que nós temos que exortar uns aos outros. Nós temos que nos exortar, irmãos. Este corpo local aqui, ó, é o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça. Hoje eu cheguei em casa e eu estava preparando o pão da ceia e veio na minha memória uma estratégia para exortar aos irmãos que às vezes não são muito cuidadosos com as coisas de Deus. E eu falei assim: já sei o que eu vou fazer. Vou mandar no grupo da igreja, falar assim: ó, tá o culto, vou trazer um visitante ilustre, e eu peço por gentileza que vocês coloquem a melhor roupa de vocês, que vocês cheguem pontualmente no horário, que nós vamos começar pontualmente, porque essa pessoa é muito importante. E ela é muito especial. Vocês que vão dirigir o culto, separa o seu texto com antecedência, algo preparado. Você que vai ficar responsável pelo louvor, já treina, porque esse visitante, ele é muito importante. E na hora da minha mensagem, eu ia ler o versículo que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Jesus. Nós estamos aqui e Ele está aqui, que Ele prometeu. Mas muitas vezes nós nos esquecemos. A gente perde a noção totalmente. A gente não age como deveria. A gente chega atrasado, a gente não se prepara, a gente se levanta, dá sede, dá vontade de ir no banheiro. E é verdade. Mas Ele está aqui, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra.
pensa bem se caso pudéssemos vê-lo. Porque nós não podemos vê-lo, irmãos. Mas eu creio que ele está aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele está aqui. E sabe o que ele é? Um Pai bondoso, misericordioso conosco, irmãos. Porque se ele fosse se irritar com a gente ia apanhar todo o culto. Até aprender. Mas ele é que nem ele falou com o Jonas lá. É razoável, Jonas? É razoável você ficar aí, irado, pedindo a morte por causa da boboreira? Não é razoável, irmãos. E nós não somos razoáveis diante de Deus. E é por isso que muitos estão fracos, doentes, e alguns já dormem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A nossa igreja é um corpo, irmão, vivo. E Jesus é o cabeça. E sabe o que acontece quando nós falhamos? O corpo sofre. Mas, por outro lado, quando nós nos esforçamos, quando nós estamos, mesmo com as nossas dificuldades, porque todos nós temos dificuldade, defeitos, mesmo assim, a gente consegue vir, fazer ainda muito mais do que a grande maioria. Porque na pequenez do nosso esforço, dos nossos dons e talentos, a gente se esforça. E sabe o que ele faz? Ele leva em consideração, irmãos. É por isso que nós não somos consumidos. É por isso que ele não pega a gente e já leva embora, sabe? Serve inútil? Não. Vou deixar ele porque ele está se esforçando. E é assim que nós somos com os nossos filhos, irmãos. Entendeu? Ou pelo menos deveríamos ser. Tá? Então, pensa. Nós devemos nos examinar. E é o que Paulo diz para nós aí no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando Jesus celebrou a ceia do Senhor com os seus discípulos, com os apóstolos, ele foi orar. E o que o apóstolo Pedro, Tiago e João fizeram? Dormiram. E ele falou, gente, vigiai. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele tinha acabado de ensinar aqueles homens. Meia hora depois, eles não se aguentavam velar com o Senhor. E naquela mesma noite, o líder de todos eles negou a Jesus 3 vezes. Nós estamos falando daqueles que andaram com o nosso Senhor, irmãos. Então não pense que você é forte. A gente é muito fraco. A gente é muito fraco. Homens que viram Jesus transformar a água em vinho, pegaram pouquíssimos pães e peixes e alimentar multidões, dar vista aos cegos, curar os paralíticos, expulsar o demônio e ressuscitar os mortos. E ainda assim, não tinham condições de separar um tempinho daquela noite e vigiar com o Senhor. Então, nós não somos fortes, irmão. É por isso que eu sempre estou exortando os irmãos. Sempre. Porque cada vez que eu exorto os irmãos, eu exorto a mim mesmo. Então, olha o que diz aqui. Examine-se. Lembre-se, o Senhor Jesus naquela noite, Ele deu o seu corpo. Foi partido. Foi moído naquela cruz. Ele sofreu por causa do meu e do seu pecado.
Ele teve todo o seu sangue derramado para pagar pelos nossos pecados. Todos os pecados. Os que nós cometemos e aqueles que ainda vamos cometer. Então, que nós possamos nos examinar e pedir perdão a Deus e mudarmos, irmãos. A gente pode melhorar. Sempre. Eu não preciso chamar a atenção dos irmãos. Vocês sabem o que é certo. Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. Não. Então, a gente pode melhorar. Né? Que a gente possa lembrar do sacrifício do Senhor e amanhã sermos melhores. E na outra semana, ainda melhores. Porque o que a Bíblia pede para nós é que nós temos que ser santos, como é santo o nosso Senhor. Amém? Vamos reclinar nossas cabeças, vamos orar individualmente. E se você cometeu algum pecado e quer pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus. Mas se você quiser confessá-lo, que a gente ore por você, você vai poder também fazer isso nesse momento. Eu também vou orar, vamos orar todos juntos, por favor.